final do ano passado, o Ministério Público do Estado de São Paulo, ao ser acionado por uma professora de uma escola municipal, uma escola do interior do estado, manifestou-se contra o ato dos alunos rezarem o Pai Nosso antes do início das aulas, alegando que o uso do espaço público deveria manter a laicidade em respeito à falta de plena capacidade de discernimento por parte das crianças. Na denúncia, a professora, que se diz não cristã, enviou um vídeo ao MP mostrando alunos com as mãos em sinal de devoção, as mãos postas, e rezando com outras professoras. Agora, o mesmo Ministério Público de São Paulo quer proibir que as câmaras municipais usem a expressão reunidos sob a proteção de Deus no início das sessões, por ferirem também a laicidade do Estado. Algumas cidades como Araçatuba, São Carlos, Itapecerica da Serra e São José do Rio Preto já foram alvo dessas ações do MP de São Paulo. A ação baseia-se em entendimento anterior do Tribunal de Justiça do Estado, que considerou inconstitucional a invocação do nome de Deus ou leitura de trechos da Bíblia em alguma dessas cidades já citadas, privilegiando, alega o Ministério Público, que isso privilegiaria os cristãos. Mas esse entendimento não é compartilhado por, pelo menos, alguns especialistas, como nós vamos ver na sequência, que explicam estar havendo uma confusão entre laicidade e laicismo, né? Além do mais, no próprio preâmbulo da nossa Constituição Federal, aprovada em 1988, consta a expressão sob a proteção de Deus. O programa de hoje começa com o quadro Reflexões de AZ, que vai falar de lógica, e mais uma coincidência de temas com o outro quadro, falar de laico, e segue com o Comentando a Notícia, discutindo as manifestações religiosas em espaços públicos. Caríssimos amigos, nosso Reflexões de AZ de hoje vai falar sobre lógica e também sobre laico. O que significa essa palavra e qual é a relação que tem? Nós já vimos falando sobre algo referente desde a semana passada. Aliás, nas duas, exatamente, na semana passada e agora a gente volta de certa forma. Mas vamos começar primeiro com lógica. Você fala bastante, Rose, na doutrina espírita. Temos que ter a fé raciocinada, só admitir aquilo que passa pelo filtro da lógica. Isso. Eu não sei se você vai comentar sobre isso. Com certeza. Então, por gentileza, não direi mais nada. Acontece que nós temos todo o aspecto filosófico da lógica, né, que tem que trazer alguma coisinha, mas para nós importa a consequência, a aplicação prática. Sabemos que a lógica os estudos sobre a lógica foram iniciados por Aristóteles entre 380 e 320 a.C., que foi o período da vida dele. Ele foi o fundador dessa ciência, por assim dizer, mas para ele não era uma ciência, era uma forma de pensar, era como chegar às conclusões sobre a verdade. Ele sugeria proposições que, encadeadas, davam um resultado final, aquele exemplo tão conhecido, né, do que seria o silogismo, essas proposições que permitem uma conclusão. Por exemplo, o Wilson é homem, os homens são mortais, portanto o Wilson é mortal. Então você dá as proposições e chega a uma conclusão final. Isso é a lógica para Aristóteles e daí foi se desenvolvendo em outros ramos. O raciocínio lógico aplicado às ciências permite até o desenvolvimento da ciência da computação. Mas para nós importa o quê? Dentro da doutrina espírita, qual é a sua aplicação? Sabemos que Kardec considerava que as revelações espirituais, e estudando a doutrina espírita, concordamos com ele, né? Que as revelações espirituais vêm do espírito de verdade, dos espíritos superiores, mas que nós não tínhamos como saber se aquelas proposições deles eram verdadeiras ou não a priori. Era preciso o quê? Que houvesse um critério científico para classificar as afirmações que surgiam e permitíssemos que, analisadas pela lógica humana, elas viessem a compor ou não um corpo doutrinário.
O que ele considerou aplicável à nova ciência, à nova filosofia espírita? Que aquilo que fosse revelado por diversos espíritos através de médiuns que nem se conhecem em diversos lugares, que atendessem, portanto, ao critério da generalidade e universalidade, e ao mesmo tempo houvesse concordância entre o tratamento dado àquelas questões filosóficas, as respostas fossem bem parecidas em conteúdo, poder-se-ia afirmar que realmente provinham de uma mesma fonte espiritual, porque davam o mesmo tipo de resposta às mesmas questões com fontes independentes. Mas isso por si só não era suficiente. Era preciso um trabalho de elaboração humana em cima dessas revelações para selecionar as questões propostas, a estruturação a que essas informações obedeceriam, e especialmente aquilo que era concorde ou não com os conhecimentos científicos da época e aquilo que, ainda não provado pela ciência, era possível de exame racional e estava de acordo com a lógica humana aceita. Uma forma de pensar coerente que permitia, examinadas as suas proposições, chegar àquela conclusão formal. Então, a lógica foi um instrumento usado por Kardec, o raciocínio lógico, para, dentre as diversas proposições surgidas, selecionar aquelas que formariam o corpo doutrinário. Ele publicava aquilo que lhe parecia interessante na Revista Espírita, expunha as críticas, via o que sobrava daquele rescaldo depois de publicado e, com lógica, examinava as questões, via se havia generalidade, universalidade, concordância entre as respostas e as incluía ou não no corpo doutrinário. Tanto aplicou o raciocínio lógico que ele rejeitou alguns cadernos de mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade e psicografadas pelo mesmo médium que psicografou as respostas que estão no Evangelho, no Livro dos Espíritos e das Gênesis, porque considerou que não havia, ao menos, generalidade e universalidade, ou não havia raciocínio lógico capaz de aceitar aquelas proposições. Então, a elaboração da doutrina espírita foi um trabalho humano feito pela lógica de Kardec. Muito bom. Eu só queria fazer um reparo, não exatamente em relação a você, Rose, mas em relação a Aristóteles. Ah, é? Aristóteles afirmando que eu sou mortal, mas eu sempre aprendi que eu sou imortal. Na verdade, o exemplo que eles mencionam não é o Wilson, né? Era Sócrates, mas tudo bem. A gente dá uma colher de chá. Então tá bom. Porque senão eu ia ter que me acertar com Aristóteles, esteja ele onde estiver, não sei aonde. E somos imortais, e somos imortais. espíritos. Mas o homem, né, na verdade, está certo, porque o homem é corpo, exatamente, o corpo morre. Andréia, e sobre laico e laicidade, o que tem a ver isso aí com o espiritismo, com as outras religiões? Qual é o conceito, por favor? Claro. Bem, o laico, a palavra laico, o conceito de laico, vem de um termo em grego que significa laikos e quer dizer do povo, né? Então, é como se fosse, naquela época, né, aquelas práticas ou aquelas pessoas que não tinham religião ou não eram influenciados por uma religião, né? O Estado laico, por sua vez, ele significa um país ou uma nação com uma posição neutra no campo religioso. E ele também é conhecido como Estado secular. O Estado laico tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos. E no Brasil, ele é considerado oficialmente um Estado laico, né? A Constituição brasileira e outras legislações prevêem a liberdade da crença religiosa aos cidadãos, além da proteção e respeito às manifestações religiosas. Então, lá no artigo 5º da Constituição, tá no capítulo que diz respeito a isso, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, a gente utiliza esse conceito de Estado laico e do termo laico para a gente tentar entender também, porque já estamos trabalhando um pouco da intolerância religiosa, né, nos programas e falando um pouquinho a respeito disso, dessa falta de empatia. O que a doutrina espírita
defende. A doutrina espírita é ciência, religião e filosofia. Então, nós sempre, como a Rose falou, Kardec já criou um método muito científico, usando a lógica, para que a doutrina não tivesse, ninguém fosse se debruçar sobre os livros da doutrina, tivesse em dúvida, né? Fica muito claro. E a Gênese, para mim, na minha opinião pessoal, é um dos livros mais lógicos da codificação. Então, quando nós estamos pensando nisso, nós remetemos então novamente a entendermos o outro, aceitarmos cada desenvolvimento, cada ser, o que eles pensam sobre se tem ou não tem religião, se aceitam, né? E não entrarmos em conflito nesse aspecto, respeitarmos, né? Para não sermos até intolerantes com a religião alheia ou com uma forma de pensar diferente. Estado laico foi uma evolução, né? Porque antes a religião era obrigada, igreja e Estado ali unidos, foi uma grande evolução da humanidade. Até o Brasil Império, a Igreja Católica era a religião oficial do Brasil, né? Depois houve essa separação, então sobre esse aspecto é positivo, né? O problema como eu coloquei na abertura, é querer tirar Deus da vida das pessoas, né? O que não tem nada a ver com o Estado laico, né? Que é o respeito à Porque aí você está desrespeitando a crença das pessoas. Nós vamos ver isso mais vagar, logo depois do intervalo, comentando a notícia. Porque o assunto é relativo, está conectado a exatamente esse mesmo tema. Ok? Ficamos por aqui, até mais. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa desta edição, Menos Espaço para Deus. Editorial, O Nosso Dever de Casa. Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a terceira parte da reencarnação sob diversos aspectos. E ainda o demonstrativo de receitas e despesas do biênio 2022-2023, da ADE Paraná. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Prezados, comentando a notícia do programa de hoje, nós vamos falar sobre manifestações religiosas em locais públicos. Acabamos de ver o conceito de laico, muito bem exposto pela Andréia, né? Separação do Estado e da religião, mas parece que está havendo alguns exageros, algumas iniciativas um tanto quanto individualizadas, que não são consensadas, e de repente já se quer impor certas maneiras de ser, de atitudes, ou suprimir a liberdade de se fazer certas coisas, de se manifestar, né? E a gente precisa discutir isso sim. Nós aqui como espíritas, como cidadãos, como pessoas preocupadas com a saúde da sociedade, nós temos o dever, não só o direito, mas o dever de discutir certos aspectos que afetam a vida de todos nós. Se não todos eles, mas sempre afeta alguns. É nossos filhos, é nossa família, é no trabalho, é na convivência nos espaços públicos, que é o caso em particular. Bem, a gente já conversou, obviamente, sobre esse tema um pouco aqui. Eu pergunto então, direto, né? Eu diria, Rose e Andréia, e essa polêmica agora no Brasil, onde cada vez com maior frequência, né, surgem essas notícias de que se pretende, e às vezes já se conseguiu, já se efetivou, né, a proibição da oração nas escolas e até inclusive em câmaras dos vereadores. Já houve caso que se tentou numa Assembleia Legislativa, o uso dos símbolos religiosos, tudo isso faz parte de um pacote. Nós vimos aí, eu coloquei na nossa voz, que no próprio preâmbulo da Constituição Federal de 1988 consta a expressão sobre proteção de Deus. Mas esse pessoal aí, que não se incomoda com alguns alunos grandões do ensino médio, né, que está liberado a uso indiscriminado de palavrão em sala de aula, ou que agridem professores,
Eles, com isso eles não se incomodam, mas eles estão incomodados quando se fala o nome de Deus e quando se reza nas escolas. Então eu perguntaria para vocês, será que a liberdade religiosa ela está ameaçada em nosso país? Será que as demonstrações de fé elas vão ter que ficar restritas, encerradas as paredes dos templos religiosos e só dos nossos lares? Deus só existe nesses locais e na rua ele deixa de existir? Começa comigo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que lembrar, o próprio conceito de saúde integral da Organização Mundial da Saúde, atualmente, determina que a saúde é um estado de bem-estar completo, físico, mental e espiritual. Portanto, a espiritualidade, como noção da nossa ligação com ideais superiores da vida, um criador, qualquer que seja o nome que lhe demos, faz parte reconhecidamente das necessidades humanas. Viktor Frankl, um psiquiatra famoso, oriundo dos campos de concentração de Auschwitz e outros, dizia que o ser humano suporta tudo. Qualquer coisa ele se adapta e vence, exceto a falta de sentido para a vida. E me parece que os nossos jovens e as nossas crianças estão expostos a todo tipo de influência, a ídolos passageiros endeusados pela mídia, expostos à tentação das drogas, expostos ao vício dos eletrônicos, abandonados muitas vezes pela própria família, que nos melhores aquinhoados vê ao fim do dia por uma meia hora em que cada um fica no seu celular. Temos que dar alguma noção de espiritualidade, de sentido para a vida, para as crianças, aos jovens. Normalmente, essa noção de sentido, ela pode ser obtida por valores éticos, filosóficos, mas é muito mais comum que ela venha no arcabouço de um sentimento de religiosidade dentro de um corpo doutrinário. Então, a formação religiosa das nossas crianças faz parte necessária e essencial da sua integral formação do caráter. Aqueles pais que dizem, meu filho vai decidir o que quer ser depois de adulto, estão abdicando da sua responsabilidade para criar neles uma noção de espiritualidade, ao menos, de valores éticos, de transcendência, de noção de um universo maior do que eles, do que os próprios egos. Portanto, eu não posso dizer que o ensino religioso ou a prática religiosa nas escolas por si só seja abusiva ou seja desrespeitosa. Muito pelo contrário, a sua ausência é uma falha total do ensino, dos professores, dos pais e do Estado na necessária preservação do equilíbrio infantil e de proporcionar-lhes um sentido para a vida. Agora, qual é o equívoco? Impor a prática religiosa deste ou daquele jaez. O Pai Nosso, na nossa cultura brasileira, é praticamente uma oração universal, se entende que ele seja orado. Ainda que nós espíritas, por exemplo, não concordemos que se use a expressão latina como amém, isso não tem importância. Se a criança se entregar àquela prática, o que falta? Falta esclarecer que aquela é uma oração própria do ambiente cristão, mas que temos a oração tal, por exemplo, dos muçulmanos e ensinar também. E comentar a diversidade imensa religiosa e cultural que enriquece o nosso país. No caso da professora que tomou as providências, ela teve algumas razões ponderáveis, pelo que relata a mídia. Ela verificou que eles eram obrigados a orar de mãos postas em uma certa postura ritual que lembra, uma religião específica. E aqueles que não queriam orar daquela forma, porque tinham outras crenças religiosas, eram ridicularizados ou menosprezados pelos colegas sem intervenção dos professores que pareciam fortalecer esse menosprezo. Nesse caso, havia ali uma afronta ao Estado laico, ao respeito à diversidade cultural e religiosa, pela obrigatoriedade e pelo desrespeito àqueles que não queriam participar da oração, o que é muito diferente. Então, é importante que nós tenhamos a nossa religiosidade respeitada. Isso faz parte do nosso direito constitucional. O que é inconstitucional é impor prática religiosa sem deixar que aqueles que não a queiram seguir
se eximam, desrespeitando o seu direito, ou impor fórmulas extremas, né? Mãos postas, outras coisas que caracterizem determinadas crenças. É preciso o quê? Mais tolerância, mais amorosidade, mais espiritualidade no trato das coisas religiosas. Respeitar e proporcionar o debate amplo e aberto daqueles que diverjam dessas crenças, respeitando a sua posição também. O que não se pode é impor uma única religião e uma única prática. Tem que haver respeito à diversidade de quem tem interesse nelas. A propósito disso aí que a Rose acabou de expor, tem aqui uma opinião, né, de um especialista, o advogado Igor Costa, mestre em Direito Constitucional, que foi ouvido pela Gazeta do Povo. Foi um dos órgãos de imprensa que trouxeram essa notícia, dessa situação aí especificamente da professora, né? E ele diz que essa ação é absurda e aponta como motivo uma confusão entre laicismo e laicidade. E ele explica que a laicidade prevista na Constituição Federal estabelece neutralidade, foi o que ela disse, que deve ser mantido isso, a neutralidade em relação a todas as religiões, sem proibir manifestações públicas de nenhuma delas. Exatamente. Já o laicismo combate as manifestações de todas elas. Vejam a diferença. Segundo ele, sendo o Brasil um país com 81% da população que se diz cristã, declaradamente, né, é natural o uso de símbolos religiosos ou textos considerados sagrados. Então, a gente pode ter liberdade para falar, né, Andréia? Porque nós espíritas não somos nem 8 nem 80. Nós não consideramos nenhum livro como sagrado, nós não usamos símbolos religiosos, rituais, não temos, mas nós defendemos, a Rose falou outro dia do Voltaire, num outro momento, né, do direito de cada um poder, fazer a sua opção religiosa. Eu quero que você fale também sobre o tema. Uma coisa interessante, né, que a gente sempre trazendo esse olhar da psicologia, né, que a gente aprende desde sempre na psicologia, é o desenvolvimento de comportamentos morais. Então, para aquele indivíduo que sofre trauma, violência, abuso psicológico, físico, sexual, todo tipo de abuso, ele pode desenvolver mais tarde tipos de transtornos relacionados a esses abusos que ele sofreu ao longo da vida. E esses transtornos podem ser graves. Em caso de transtorno grave, por exemplo, de uma criança que passou muita violência, pode ser que futuramente ela acabe desenvolvendo um tipo de transtorno de personalidade que nós chamamos transtorno de personalidade antissocial. Não é esse termo comum que nós utilizamos, a pessoa é antissocial, que não gosta de sair, não gosta de cumprimentar. Não, é um termo utilizado no mundo inteiro, descrito no CID, que é um dicionário médico internacional, e no DSM. Onde eu quero chegar? Quando nós treinamos os comportamentos morais, nós minimizamos a possibilidade de desenvolver um transtorno de personalidade antissocial. Então, aí a prática da religiosidade, da espiritualidade, de trabalhar com a criança desde pequeno, que existe um ser, que existe algo maior, que existe uma conexão com a natureza, que existe um Pai Criador. A espiritualidade, se não for a religião daquela criança, daquela família, pode ser trabalhada em outros termos. Não é a religião em si, é a religiosidade, que tem a ver com a espiritualidade, a conexão com algo maior. Quando eu faço isso, seja por meio da oração do Pai Nosso, que a criança vai aprendendo, se desenvolvendo na escola, porque ela também tem que respeitar os coleguinhas, aquele coleguinha que não quis porque não é da religião, né? Como a Rose falou, se for um budista, a professora poderia sugerir fazer um mantra ou um pouquinho de meditação, que é uma prática utilizada no budismo, né? Se for uma outra religião, fazer esse intercâmbio com essas práticas. Mas o fato é que se a criança não treinar isso, ela não desenvolve o comportamento moral, ela não sabe o que é certo, o que é errado, para que lado ela se liga, com que ela se conecta.
E a chance dela, mais tarde, desenvolver um transtorno é imenso. Com certeza. É exatamente isso. Vejam, a preocupação que nós temos é de trazer o assunto à discussão, né, a debate, porque todos nós, de certa forma, somos influenciadores. Esses dias eu vi um artigo num jornal espírita em que o articulista usou o termo influenciador moral, em contraposição a esses outros tipos de influenciadores que muitas vezes acabam abrindo descaminhos em vez de caminhos, né? O que a gente coloca? São certas situações que começam a ocorrer no nosso meio e que nós vamos muitas vezes nos acomodando, aceitando como se fossem normais, não são. A doutrina espírita, o espiritismo, foi muito perseguido em muito tempo. E no próprio governo Getúlio Vargas, a polícia batia nos centros espíritas e fechou inúmeros centros espíritas, era proibida a prática da doutrina espírita, talvez por uma certa conotação de bruxaria, qualquer coisa que o valha. A ignorância do que era. Né? Hoje em dia, a gente vê uma situação, as crenças, as manifestações de matrizes africanas também durante muito tempo foram rejeitadas, foram perseguidas muitas vezes. Hoje em dia está havendo às vezes uma inversão disso aí. Nós tivemos aqui em Curitiba, há cerca de um ano e meio, uma situação bastante desagradável, onde um vereador, portanto um parlamentar, liderou a invasão de uma igreja católica e não houve exatamente quebraria, mas invadiram o espaço e interromperam a missa que estava sendo realizada. Nossa. E as pessoas tiveram que, os fiéis, parou a missa. Aí esse vereador, para quem não sabe, né, ele foi cassado pela Câmara dos Vereadores e depois o Supremo Tribunal Federal restituiu o mandato. Nas eleições últimas, ele foi eleito deputado estadual. Gente, é o que a gente está dizendo. Aquilo que hoje pode parecer acontecimentos isolados, se nós formos permissivos com essas práticas, de não poder, como diz lá o TJ de São Paulo, dizendo que é inconstitucional invocar o nome de Deus, daqui a pouco eles vão proibir de que nós estejamos aqui, que outras religiões façam seus programas, ou em qualquer lugar alguém venda o livro espírita ou uma Bíblia numa livraria. Essas coisas vão avançando. O que não pode é ser intolerante com aquele que não quer participar, ou se limitar a uma única crença religiosa. Se ele é ateu, seus pais, ele é adulto, não quer seguir religião nenhuma, tudo bem, não tem problema nenhum, e não pode realmente obrigar ele a seguir rito nenhum. Mas como diz o especialista aqui, a diferença, segundo o entendimento dele da Constituição, não é de proibir nenhuma, é de respeitar todos. Né? Então isso aí tem que ficar bem claro para todos nós. Acho que temos um tempinho, se quiser fazer só o fecho. Quanto mais primitivo é o homem, é o que nós estávamos comentando, tanto mais intolerante. A intolerância, ela se manifesta de diversas formas. A intolerância, inclusive, com a expressão da crença legítima de alguns, não é? O que é preciso haver? Reconhecimento da diversidade, aproveitarmos esse imenso país, a nossa riqueza cultural, a nossa riqueza religiosa e divulgarmos as luzes de cada um para que todos partilhem. Muita paz a todos, de todas as religiões, ou mesmo os que não sigam nenhuma. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEVR no YouTube.